Olá, tudo bem? Hoje iremos apresentar sobre o caso Daniel Silveira. Iremos abordar sobre as questões das partes constitucionais, civis e penais. Eu vou passar a palavra para o meu colega Marcos, que vai abordar sobre a questão constitucional. Boa noite. Eu vou falar aqui da questão aqui do Daniel Silveira. Ele, em 2021, ele cometeu um ato, fez uma série de ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, ameaçando implantar, como ele era um deputado, né? Eu tinha o foro privilegiado. Ele ameaçou implementar o AI-5, né? Que é um ato institucional que foi usado durante a ditadura militar para destituir ministros do Supremo Tribunal Federal e acabar também com o Congresso, né? Passar o poder todo para as mãos do presidente da República. Então, esse foi um ato que ele cometeu em atentado contra a democracia. Ele, conforme o Alexandre de Moraes disse aqui, a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. E ele citou também o artigo 5º, inciso 44, e o artigo 34, incisos 3 e 4, dizendo que não pode fazer a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com extinção de cláusulas pétreas constitucionais. Então, ele atentou contra a democracia e ele foi preso por isso, né? E como ele tinha o foro privilegiado, ele recorreu e teve também a concessão do indulto pelo presidente, que foi, de certa maneira, inconstitucional, devido a ele não ter sido julgado anteriormente. O presidente ele concedeu indulto antes do Daniel Silveira ser condenado. Então, a atitude do Daniel Silveira foi inconstitucional e a do presidente Jair Bolsonaro também foi inconstitucional. E agora eu vou passar a minha palavra agora para minha colega. Oi, tudo bem? Eu vou falar agora, começar sobre a parte civil. E nesse caso, a gente começa abordando que a sentença civil, ela é elaborada na exposição judicial e ela é elaborada de acordo com o artigo 485. E nesse contexto, o magistrado, ele também eliminará a fase de execução. Ou seja, nesse caso aqui, de acordo com o Código Processual Civil, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase captativa. E nesse contexto, a sentença ela vai ser elaborada pelo relatório, pelas fases fundamentais e pelos dispositivos. Essas são as partes pelas quais o processo civil vai dar continuidade para o processo penal. E nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República, ela denunciou o parlamentar através do magistrado Alexandre de Moraes, denunciou o até então Daniel Silveira. Ele foi denunciado e sentenciado pela Suprema Corte. E nesse contexto, ele decidiu usar ao seu favor ele decidiu usar o seu direito, né, a liberdade de expressão, e também usar a sua imunidade parlamentar. Só que nesse contexto aí, como foram atos inconstitucionais, como o meu colega Marcos acabou de explicar muito bem, ela não foi efetivada. Tanto é que por quase todos os votos, apenas um contra, ele foi sentenciado pelo STF. E ele foi relatando na defesa dele que ele estava apenas expressando a sua liberdade de expressão. O que, por mais que pode ter sido uma tentativa de expressão, ela vai diretamente contra todos os preceitos e conceitos, inclusive contra o AI-5. Foi um ato inconstitucional e, a partir daí, ele foi condenado e o processo civil está aí para ser elaborado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o indulto, que foi o que o nosso colega Marcos falou. O indulto é uma benevolência, tá? Concedida pelo o presidente que estiver em vigor. No caso do Daniel Silveira, foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele concedeu esse indulto a Daniel Silveira, que só é concedido somente para crimes que não sejam considerados, que não tenha ali um uso de violência, tá? Esse decreto, como eu informei, é somente assinado pelo presidente, em função do artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal, tá? De 1988. Após a condenação pelo STF, o deputado federal Daniel Silveira, ele recebe um indulto individual
sobre o regime constitucional de 1988, eliminando, então, a sua pena de prisão, né? Por decreto assinado. Então, no caso, ele tinha sido condenado ali a 8 anos e 9 meses de prisão. Só que o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, em 21 de abril de 2022, decretou, tá? Segundo o artigo, fica concedido graça constitucional, algo que foi realmente inconstitucional, de certa forma, né? A Daniel Lúcio de Silveira, deputado federal, condenado pelo STF, em 20 de abril de 2022. No âmbito da ação penal, no 1044, a pena de 8 anos e 9 meses e reclusão regime inicial fechado, pelas práticas dos crimes. As práticas do crime, né? Então, esse foi o decreto pelo... Nesse caso aí, né, amiga? Até então, o presidente, na época, ele tentou constitucionalizar uma coisa inconstitucional. Foi, assim, não vamos levar para esse âmbito, né? Mas, enfim, foi um presidente que tudo que ele podia tornar algo inconstitucional, que ele podia tentar constitucionalizar, ele tentou de todas as formas, ele tentou defender, né? quem estava lá do lado dele, né? E com esse... Ele estava utilizando uma prerrogativa, que é do presidente. O presidente tem essa prerrogativa de conceder indulto a pessoas que estão sofrendo por alguma causa, algum motivo. Então, o presidente tem essa prerrogativa de conceder indulto para essas pessoas que ocasionalmente são inocentes também, entendeu? Então, essa é uma prerrogativa que o presidente tem direito. Porém, o caso do indulto que ele concedeu ao Daniel Silveira, o Daniel ainda não tinha sido condenado. Então, ele fez erroneamente, né? Erroneamente. Com esse feito, né, do então ex-presidente, né? O Silveira tem garantido a sua liberdade, tá, em relação aos atos cometidos e julgados inconstitucionais pelo STF, porém Daniel perdeu direitos políticos e ele continua inelegível, galera. Ele não pode se reeleger. O perdão concedido ao parlamentar o liberou da pena, né, referente à prisão, que deveria ser cumprida no período de 8 anos e 9 meses, que deveria começar em regime fechado, porém, né, ele recorreu, né, e foi para regime aberto e acabou que virou toda aquela bagunça, né? Sim. Galera, no âmbito penal, a gente vai entrar agora um pouquinho no âmbito penal, tá? No caso do Daniel Silveira, as acusações e a subsequente prisão dele, elas estão relacionadas, como o nosso colega falou, às manifestações consideradas ofensivas que foram disseminadas contra os membros do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, assim como a incitação à violência, que houve também. Aí a gente vai analisar os elementos que constituem esse crime, que é o fato típico, ilícito, culpável, no qual o deputado acabou praticando todos. O fato típico, gente, ele se refere à conduta descrita como um crime na legislação. No caso do Daniel Silveira, as suas manifestações foram consideradas uma ameaça à ordem pública, né, e à integridade das instituições, porque ele acabou disseminando realmente mentiras, foi realmente ali, de fato, violento, né? Ele disseminou uma mentira sobre a própria Constituição, né? Uma coisa que a gente devia, né? Exatamente. Totalmente se basear. O que toda nossa democracia é baseada, ele quis ir contra. Sim, então foi antidemocrático, né? Sim, exatamente. Esse ato dele, ele pode se enquadrar em diferentes tipos penais, como crimes contra a honra e crimes contra a própria segurança nacional, galera. A nossa colega Gabi vai continuar. Oi, galera, boa noite. Ignora. Deixa eu falar. Meu elemento que eu vou falar é sobre a ilicitude. A ilicitude vai contra o ordenamento jurídico. Quando fala sobre a ilicitude, sobre o Daniel Silveira, ele praticou bastante. Tanto que não foi constituído na época, teve um ponto de decisão referente a isso, mas ele quebrou a placa de uma vereadora, que era uma homenageada. Tanto que fala que sobre o primeiro ato que ele fez. Mas aí ele era um ex-militar, vale ressaltar, em 2018, quando ele foi eleito a deputado. E detalhe, Gabi, só para ressaltar, ele era um ex-militar com vários antecedentes. Por isso que quando eu falei sobre ele ter... Como é que uma pessoa dessa conseguiu ser eleito? Tanto que quando ele fala nos vídeos, ele fala sobre a própria eleição que ele foi. O presidente que ele apoiava também foi eleito, que ele falou assim que as urnas teve erro. Aí que vem essa questão, né, a ironia. Mas a ilicitude ocorreu na gravação do vídeo, quando ele ofendeu os ministros,
que quando eu vim falar sobre o elemento da culpabilidade, vai ser instituída essa parte, como é ironicamente a acusação que o advogado de defesa fez. Além desse ato, vale ressaltar que quando começou, antes dele ser julgado, ele já estava sendo investigado. Porque quando começou a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, já estava sendo investigado. O outro elemento que vai complementar a ilicitude é a culpabilidade. A culpabilidade é uma ação do agente. Ou seja, vai ter uma punição decorrente do processo, mas nem todos são iguais. Aí vem a culpabilidade, o CTF condenou ele a 8 anos e 9 meses. Quando condenada a 8 meses, 9 meses. Regime fechado e por estímulo antidemocrático e ataque às instituições, como meus colegas no direito civil falou. Aí também é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação, ou seja, Alexandre de Moraes condenou por dois pelo artigo 17 da Lei da Segurança Nacional e pela atuação do custo do processo. Atenuação, na verdade. Tanto que o Alexandre de Moraes julgou apenas por 2, poderia ser até por 3, porque ele infligiu outro processo, o outro código também. Agora, como é as coisas? Quando o advogado de legítima defesa veio falar sobre defender ele estimulou falando sobre a questão que o próprio ministro não poderia questionar. Porém, como que não seria se, de acordo com a consoante, a Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal do Brasil, até ironicamente falou sobre se todos os ministros foram vítimas, quem sobraria para julgar se quem é vítima não é imparcial? Essa vem a questão, quem seria julgado, quem poderia procurar? Aí, por fim, concluímos que o deputado, a defesa também alegou que a tomada de decisão em relação aos atos cometidos pelo deputado deveria ser deliberado politicamente pela Câmara de Deputados e não esfera criminal do CTF. Aí vem a questão do que eu tinha falado. Agora, é importante ressaltar que a avaliação jurídica específica sobre a tipicidade, licitude e a culpabilidade, no caso do Daniel, é competência do sistema judiciário. No caso, a menina já questionou que ele foi revogado, ele tentou a revogação e teve muitos processos. Tanto que o advogado Raul Abrama, especialista em direito penal, diz que ainda Silveira ainda não será preso e nem poderá mandado por quê? Isso em 2022. Só que de acordo com os dados aqui do meu colega, porque são muitas atualizações. Agora, esse ano, né, Marcos? Sim. Em 2022, ele foi 2023. Preso novamente, 2023, por conta que o que mesmo, Marcos? É porque ele perdeu o foro privilegiado devido a ter vencido o mandato dele. Exatamente. Aí ele foi julgado e condenado. Exatamente. E assim finalizamos, gente, nosso podcast. Umas considerações finais, tá? É bem rapidinho. De modo geral, esse trabalho ele nos proporcionou variados conhecimentos, né? Sobre a abordagem penal de uma figura pública. Abordagem penal, civil, sim, constitucional, foi né? possível perceber, né, a amplitude e complexidade como a Constituição Federal e o Código Civil ampara com suas leis e decretos os diversos cidadãos com seus deveres, né? Independente, né, se eles sejam uma figura pública ou qualquer pessoa da sociedade. Exatamente. A gente pode ter a certeza que a gente vai estar sempre assegurado aí por todos. A justiça tá aí, né, pra gente poder... Tanto que observamos que os casos, ele é tanto... abrange todos. Todas as áreas. Abrange uma área. Galera, então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima... Obrigada por ter ouvido nós. Agradecemos.